Boa noite a todos, boa noite pessoal da live. Já deixa a aguinha aí preparada para o tratamento de hoje. Vamos desligando o celular, vamos nos conectando com o tratamento de hoje, chegando um pouquinho mais cedo, já sentindo o ambiente da casa, né? Nós temos aqui o atendimento fraterno, pessoal, para passar, né? Aqueles que sentiram necessidade, aí só agendamento, então, evitar e tratamento para que tenha um efeito completo, né? O tratamento. Nós temos as palestras que são de terça-noite, quinta-noite, sexta-tarde e domingo de manhã, que são 2 horários, mas só é gravada no último horário. A nossa casa vive de doações, todos os tipos de doações são importantes, que revertem dinheiro para o sustento da nossa casa. Nós temos a caixinha de vibração, é muito importante. A caixinha de vibração, a gente coloca os nomes das pessoas mais difíceis para a gente, né? Então coloca lá o nome, as pessoas que já foram, que já estão em outro plano, a gente deixa o nome lá. E é muito importante porque essa vibração, ela vai amenizando o coração dessas pessoas, daquelas pessoas que também já foram, e elas vão se sensibilizando e vão melhorando. Bom, então essa caixinha de vibração para isso. Nós temos os cursos, já estão no finalzinho do ano, tem os cursos para o ano que vem, já se preparem, os cursos são muito importantes, porque os cursos eles têm um aprofundamento do conhecimento do Espiritismo. E nas palestras a gente só fala assim o básico, né? E nos cursos ele vai aprofundando, porque é muito importante. O silêncio durante a palestra também é extremamente importante para que vocês possam criar esse vínculo, já irem também fazendo uma reflexão da vida de vocês, o que vocês estão ouvindo, já amenizando o coração também, é muito importante. A água fluídica que vocês vão receber na segunda parte do tratamento lá na sala da Maria Tereza, ela tem o remédio necessário para cada pessoa. Então, para alguns vai ter um gostinho de água de coco, outro vai ter o gostinho de remédio, outro um pouquinho mais amargo. Para cada um tem o remédio necessário. Não vai ser igual, porque nós não somos iguais. O Evangelho no Lar é extremamente importante, além de ser um processo de caridade, nós estamos fazendo com aqueles irmãos que vão lá para ouvir o Evangelho no nosso lar. É uma proteção para o nosso lar, é também um desenvolvimento nosso, que nós vamos nos acostumar a fazer o Evangelho sempre, e é muito importante porque nós vamos aprendendo, tá? Tem muitas coisas aí. Já falamos das lives, a prece também é extremamente importante, então a gente tem que aprender a fazer todos os dias, agradecer por tudo que temos, por tudo que somos e pelo que estamos aprendendo, e pela oportunidade de estarmos aqui, tá certo? Então agora... nós vamos ter o Pechinchão dia 26 de outubro, que é um domingo, vai iniciar às 10 horas, vai terminar às 14. E todas as peças serão R$1, tá? Será aqui na nossa casa, ok? Vamos então fechando os nossos olhos, preparando os nossos corações. Vamos pedindo licença ao Pai, a Jesus e a toda essa equipe da nossa casa, preparando cada um para o tratamento de hoje, equilibrando os nossos corações, nossas mentes, acalmando, nos dando força, fé, equilíbrio, para que possamos aprender um pouco mais, estarmos em paz conosco mesmo. Que assim seja, graças a Deus, e vamos envolvendo a nossa amiga Naná, que vai fazer então a palestra de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje nós vamos
Nós vamos fazer o capítulo, não é do livro que a gente está fazendo, que é Palavras de Vida Eterna, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Emmanuel. Hoje o capítulo é o capítulo 174, que tem como título Amigos de Jesus. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Isso falou Jesus e está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14. Aqui existe no final essa palavra vos mando, e algumas pessoas podem entender ou achar que Jesus chegou aqui para impor. Eu ensino, eu mando e as pessoas obedecem. Mas o Evangelho foi escrito assim porque isso foi há mais de 2000 anos atrás. E a humanidade, na época, ela não estava desenvolvida intelectualmente para entender, certo? Então, quando foi colocado dessa forma, era assim que eles entendiam na época. Eu tenho que obedecer. Muitos deles até temiam uma punição, temiam um castigo, porque se falava muito naquela época, por exemplo, que Deus castigava, e que a gente sabe que não é verdade. Então, por isso foi colocado aqui dessa forma. E hoje, aqui nessa sala, todos nós acredito que podemos ler de forma diferente. Poderemos ler da seguinte forma: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos ensino. Que Jesus veio aqui à Terra exatamente para isso, para nos ensinar. E a prática do amor e da caridade. Em meio a um mundo repleto de admiradores superficiais e seguidores passageiros, Jesus nos convida a uma relação mais profunda e verdadeira. Ser amigo de Cristo vai além das aparências e das demonstrações externas de fé. Ser amigo de Jesus nós sentimos a presença de Jesus. E quando que a gente sente? Quando a gente pratica o que ele ensinou. Quando nós praticamos o amor e a caridade, isso nos traz uma paz interior tão grande. E nesse momento nós estamos sentindo a presença de Jesus, nós nos conectamos com ele. O mundo dos admiradores. Em toda parte do mundo, Cristo possui legião de admiradores, mas os tiranos da humanidade também. Os tiranos da humanidade foram líderes, né, que causaram imenso sofrimento à humanidade. Por exemplo, Hitler. Multidões de partidários seguiram Cristo, mas verdugos de nações também tinham essas iguais multidões que os acompanhavam. Verdugos a gente pode classificar como os torturadores daquela época, que também eram líderes e que agiam com crueldade e violência. Grupos de incensadores proclamam seu nome. Todavia, os promotores das guerras de assalto e extermínio também conheceram a adulação dos povos, que é a bajulação. Então, também tem os que bajulam, tanto a Jesus, quanto bajulam a esses promotores de guerra. Nesse mundo dos admiradores, nós temos 3 tipos, que são os admiradores superficiais, os defensores intransigentes e os analistas distantes. Admiradores superficiais são aqueles que seguem por tradição ou por conveniência. Tradição pode ser porque minha família seguia dessa forma, então eu sigo da mesma. E conveniência, geralmente a conveniência é por interesse, na maioria das vezes. Defensores intransigentes, eles defendem ideias sem compreender sua essência. Defendem porque participam de um grupo que já defende uma causa, que muitas vezes nem conhecem a causa, mas vão defender. E em criar divisões em nome da fé, eles acabam, nas próprias crenças religiosas, eles acabam causando conflito. Um grupo interpreta um determinado trecho bíblico de uma forma, outro grupo de outra. E ao invés, sendo da mesma crença religiosa, ao invés de se juntarem,
de chegarem em um consenso. Não, cada um defende a sua ideia, por isso que são chamados de defensores intransigentes. E isso às vezes causa conflito numa mesma religião. Analistas distantes, eles estudam e interpretam, mas não vivenciam a transformação interior da proposta. Ou seja, não praticam o que eles estudam e eles não colocam, né, na prática, no seu dia a dia. Diferença entre os seguidores. Aqui nós temos 4 tipos de seguidores. Jesus, até agora, é cercado entre os povos mais cultos da terra de inúmeras crentes e fanáticos, seguidores e intérpretes, adoradores e adversários. Porém, os empreiteiros da desordem e da crueldade também encontram seus apoiadores. Aqui nós temos crentes superficiais, que são aqueles que professam a fé sem transformação interior genuína, ou seja, sem o autoconhecimento, sem mudança pessoal. Os fanáticos cegos demonstram zelo excessivo, sem sabedoria nem amor. É um zelo sem razão, sem discernimento, sem compaixão. Intérpretes teóricos. Eles conhecem as Escrituras, mas não vivem sem seus princípios, ou seja, não agem de acordo. Embora eles conheçam as Escrituras, mas eles não seguem, não agem de acordo. E temos o grupo de verdadeiros amigos, que são os que compreendem Jesus e que praticam os ensinamentos dele, e com amor. A fragilidade das falsas amizades. É fácil reconhecer que os comandantes da perturbação e da delinquência não conhecem amigos verdadeiros. O tempo se incumbe de situá-los no ponto certo que lhes cabe na vida, extinguindo a hipnose de ilusão porque se junguem aos companheiros. Aqui o que Emmanuel está explicando, né, que as amizades baseadas em interesses mundanos, poder ou conveniência, que elas são temporárias. E quando as circunstâncias mudam, essas ligações se desfazem, revelando sua natureza superficial. O que a gente pode citar como uma circunstância que muda? Vamos dar o exemplo de alguém que tem uma situação financeira equilibrada, que tem um grupo de amigos. Os amigos, nesse exemplo, vamos dizer que tem mais condições que a pessoa e que um ou outro tem uma condição igual ou inferior. Quando há essas circunstâncias mudam, ou seja, digamos que essa pessoa passa por uma dificuldade financeira, aí ela vai verificar realmente quem são os amigos. Porque eu cito aqui como dificuldade financeira, porque é nesse meio que a gente vive, né, no meio capitalista, acontece muito. E muitas vezes, quando acontece, é que a gente sabe, se conhece os verdadeiros amigos. E é muito difícil. E às vezes, quem vai auxiliar esse que está com dificuldade é o que tem menos ou o que tem pouco, que divide o pouco que tem com ele. Mas geralmente, quem tem mais condições, geralmente não fica para auxiliar. Os verdadeiros amigos de Jesus. Cristo, porém, dispõe de amigos reais, que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que os séculos se sobrepõem à sua crucificação. Esses amigos verdadeiros crescem em números e qualidades através dos tempos. Esses amigos, eles se multiplicaram no tempo. Desde a crucificação, vem aumentando cada vez mais os amigos de Jesus. Quem são os amigos de Jesus? Aqueles que seguem os seus ensinamentos, né? Como falou aqui no primeiro slide, que Jesus pronuncia, né? Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos ensino. Então, a partir do momento que nós praticamos o que Jesus ensinou, nós
além de que Jesus é nosso amigo, isso a gente não pode ter dúvida alguma. E nós estamos aqui num processo, né, para também sermos verdadeiros amigos de Jesus. E eu acredito que todos nós aqui nessa sala estamos nesse processo para sermos, se é que já não somos, né, verdadeiros amigos de Jesus. Não é fácil seguir os ensinamentos. Um dia a gente consegue, no outro dia há uma falha, mas nós estamos aí. E o importante é a gente não desistir nunca. Os amigos de Jesus também espalham-se pelo mundo. Então, em todo o mundo, não só, né, não há diferença entre países, não. Em todo o mundo existem sim os amigos de Jesus. E são aqueles que têm corações sinceros. E também transcendem religiões. Isso aqui é muito importante. Porque muitas vezes se defende uma causa de que cada religião acha que os amigos de Jesus são aqueles adeptos da religião. E não é. Né? Existem em todo o seio de todas as filosofias e crenças, existem aqueles que acreditam em Jesus, que estudam sobre Jesus, sobre as suas ações e que seguem os seus ensinamentos. Jesus, ele nos ensina através de parábolas, muitos ensinamentos de Jesus através de parábolas. Inclusive, tem um livro que se chama Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita. Esse livro, ele nos ensina com leveza esses ensinamentos. Ele, digamos que de uma forma, ele traduz essas parábolas. Porque é uma linguagem que muitas vezes a gente lê 1, 2, 3 vezes e a gente não consegue entender, né, as lições valiosas que tem naquela parábola. E muitas vezes uma parábola traz 1, 2, 3 lições. E a gente lê e relê e muitas vezes uma a gente ainda não consegue entender. Então quem puder, quem quiser, né, o livro se chama Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita. Esse livro é muito bom. Diferentemente dos seguidores superficiais, esses amigos genuínos, ou seja, né, os amigos genuínos de Jesus, são reconhecidos não por suas demonstrações externas, mas pela sinceridade do seu coração e pela prática efetiva dos ensinamentos cristãos. Característica dos verdadeiros amigos. Entendem as lições. Não se limitam à letra da lei, mas compreendem o espírito dos ensinamentos. Buscam a sabedoria por trás das palavras e aplicam os princípios divinos em sua vida diária. Por isso, muitas vezes aqui também na Casa do Caminho, vocês ouviram sempre que a gente tem que estudar, tem que buscar conhecimento. E também se fala que a verdade vos libertará. Né? Então, para a gente entender as lições de Jesus, é preciso sim que a gente estude, que a gente se aprofunde. Se tiver dúvida, a gente procura alguém para conversar, para esclarecer sobre aquele capítulo que leu, que não entendeu. E assim a gente vai melhorando os nossos conhecimentos e vamos entendendo realmente as lições. Os verdadeiros amigos de Jesus também praticam os ensinos. Transformam conhecimento em ação amorosa. É onde chega aquela, né, nós entendemos as lições, ok, e agora nós temos que trazer essas lições para o nosso dia a dia. Nós temos que praticar o que nós aprendemos. E nessas práticas é muito interessante, porque, inclusive, a gente sabe que nós precisamos ter o ato de auxiliar, de agir. Não é só ter o ensinamento, o aprendizado e guardar isso para nós. Não, nós temos que trazer para a nossa vida, nós temos que colocar isso no nosso dia a dia. E aqui também fala, no finalzinho, né, através do serviço ao próximo e da reforma interior, que essa reforma interior também já foi
é sempre falado aqui, que é a nossa reforma íntima. Os verdadeiros amigos também associam-se em espírito, conectam-se com Cristo em espírito e verdade, transcendendo formalidade religiosas. Cultivam uma relação íntima e sincera com os princípios divinos. O que é se conectar com Cristo em espírito? Nós sabemos que somos espíritos hoje encarnados. Jesus também é espírito. Então, no momento de uma prece, né, que nós fazemos uma oração, um momento de silêncio, um momento que a gente tira para nós, para respirar, para nos conectar, ou no momento que a gente tem aquela paz, aquela tranquilidade, aquele momento nós estamos sim conectados com Jesus, em espírito e verdade. Por quê? Porque Deus sabe a verdade do nosso coração. Então não adianta nós apresentarmos de uma certa forma quando o nosso coração não condiz com a realidade do que nós estamos apresentando. E Jesus sabe disso. Então, naquele momento que nós nos conectamos com Ele, Ele sabe tudo que já se passa no nosso coração, tudo que se passa conosco. E quando nós vivemos essa verdade, sim, nós estaremos verdadeiramente conectados com Jesus. Esses amigos verdadeiros não se distinguem por legendas exteriores ou rótulos religiosos, mas pela autenticidade de sua fé vivida. São aqueles que, independentemente de sua filosofia ou crença, abraçam e praticam o amor incondicional ensinado pelo Mestre. Então, é isso, gente, um resumo, que nós tenhamos a certeza de que Jesus é nosso amigo, e isso fica bem claro quando ele diz, quando o seu fardo estiver pesado, né, quando você achar que não está conseguindo mais carregar seu fardo, ele fala, vinde a mim e eu vos aliviarei. Acredito que aí está uma grande prova de que Jesus é nosso amigo e de que ele não vai nos abandonar, mesmo no momento que nós mais precisamos, é o momento que ele mais estará presente a nos acolher e nos amparar. E nós estamos aqui, né, num processo para continuarmos, aliás, sendo amigos de Jesus, porque eu acredito que todos que estão aqui são amigos de Jesus. Nós todos estamos aqui tentando nos melhorar, estamos buscando a nossa evolução. E vou finalizar com uma frase que fala assim, a palavra, ela convence. Né? Uma palavra, uma pessoa faz uma boa palestra ou tem uma desenvoltura, então a palavra, ela, né? Mas o exemplo arrasta. E foi o que Jesus veio aqui. Jesus é o nosso exemplo vivo. Tudo que ele fez, se nós conseguirmos, né, nos espelhar nisso e cada dia tentarmos fazer um pouquinho, né, nós vamos continuar sendo verdadeiros amigos de Jesus. Obrigada pela atenção. E assim, vamos então fechar os nossos olhos. Vamos agradecendo ao Pai, a Jesus e a toda essa equipe. Vamos envolvendo todo o planeta Terra com uma cor azul clara, de paz, de equilíbrio, de amor, de sinceridade, trazendo paz a todos os países, todos os continentes. Vamos envolvendo todos os lares em serenidade, paz, amor. Vamos envolvendo os hospitais, orfanatos, asilos, em calma, saúde, amor, muita tranquilidade. Vamos envolvendo todos os nossos amigos, inimigos, muito perdão, muito amor, muita tranquilidade. Vamos envolvendo todas as casas de oração, muita força, muito equilíbrio, muita paz. Vamos envolvendo também
Todas as pessoas que estão na rua, equilíbrio, paz, saúde, fé. Vamos envolvendo todos os lares, todos aqueles que estão doentes, com saúde, equilíbrio, força. Vamos envolvendo esta nossa casa em muito amor, muita paz, tranquilidade. Vamos envolvendo os nossos lares em serenidade, paz, força e fé. E vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, saúde, equilíbrio, amor, paz. E também pela nossa caixinha de vibração, muita saúde, amor e fé. E também vamos deixar a vibração pela água do pessoal da live, que tem o remédio necessário a todos. E assim, obrigado ao Pai, a Jesus e a todo esse mundo. Graças a Deus. E muito obrigado pela palestra de hoje. Graças a Deus.